Bom, nós vamos trazer agora informações para você que está assistindo o Jornal do Piauí em relação ao Covid-19, ao coronavírus, mas não só em relação aos dados, aos números. Nós vamos trazer informações detalhadas para vocês sobre os sintomas, sobre como identificar, e nós pedimos a ajuda de um cardiologista, um médico, um especialista, para falar a respeito deste assunto. Eu e Cláudia Brandão vamos conversar com Marcelo Martins, que está conosco aqui por videoconferência, pelo Skype, para trazer mais informações para nós sobre esse assunto. Doutor Marcelo, boa tarde. Obrigado por atender o Jornal do Piauí e a Rádio Cidade Verde também. Qual é hoje, como é que a pessoa que está em casa nos assistindo nesse momento pode saber que eventualmente está com o Covid-19 e o que é que ela precisa fazer logo na sequência? Joelson e Cláudia, eu acho que essas são extremamente importantes para a população. Os sintomas iniciais da que é a doença causada pelo coronavírus, elas podem ser absolutamente inespecíficos, podem ser muito semelhantes a um quadro gripal. Mas a gente já sabe que 2 sintomas se destacam e que merecem atenção. Um deles é a tosse incessante, aquela tosse predominantemente seca que dura mais de 1 hora, ou 3 acessos de tosse ao longo do dia que durem mais de 20 minutos. E, além disso, a presença de febre, temperatura superior a 37,8 graus, uma febre que se arraste por mais de 1 ou 2 dias. E isso aumenta a probabilidade estatística de que se trate, de fato, de Covid-19. Outros sintomas que estão aparecendo, inclusive o doutor Davi Wipe, lá de São Paulo, relatou esses sintomas, que são a perda de olfato e de paladar. Essa também pode ser uma característica que leva à desconfiança da Covid-19? Cláudia, essa pergunta é uma pergunta interessante. A gente tem ouvido falar muito sobre perda de olfato e perda de paladar. Só que o que acontece? Vários sintomas gripais, vários vírus que causam a gripe ou então sintomas parecidos com a gripe, podem trazer também perda de olfato e perda de paladar. O vírus da influenza, por exemplo, pode trazer perda de olfato e perda de paladar. Então, o que a gente tenta fazer na hora de orientar a população é tentar direcionar a população para sintomas que sejam mais específicos, entendeu? Então, é verdade que Covid pode trazer perda de olfato e paladar? É verdade, sim. Por outro lado, inúmeras outras doenças também podem trazer perda de olfato e de paladar. Por isso que a gente tenta direcionar mais um pouco para a questão da febre e para a questão da tosse incessante. Bom, Marcelo, com a descrição que o senhor faz, fica até um pouco complicado a pessoa identificar assim, é ou não é. Se ela tiver um sintoma que se parece com o Covid, qual é o passo que ela deve dar? Procura logo o médico ou não? Não. Existem várias estratégias que foram traçadas mundo afora, A recomendação das sociedades médicas brasileiras e do Ministério da Saúde é que a pessoa, identificando esses sintomas, ela permaneça em repouso, ela se hidrate bastante, ela procure ter uma alimentação mais saudável. Se essa febre progredir e se tornar mais alta ainda, se essa febre durar mais tempo e principalmente se aparecerem sintomas de falta de ar, a recomendação é que procure as unidades de atendimento médico de urgência e emergência. Realmente, Joelson, os sintomas são inespecíficos e isso vai gerar muita confusão. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer, é que 80% dos casos da doença causada pelo coronavírus vão ser formas leves da doença, vão ser formas frustras. O próprio organismo vai conseguir lidar com o vírus, entendeu? E realmente a gente precisa tentar deixar as estruturas de saúde disponíveis para aquelas pessoas que tiverem as formas mais graves. Qual é a complicação mais específica para o paciente que já sofre algum tipo de problema cardíaco, doutor Marcelo? Na verdade, Cláudia, toda doença inflamatória e infecciosa aumenta risco cardiovascular. A gente já sabe, dentro da cardiologia e da medicina intensiva, por exemplo, que ter uma pneumonia, por qualquer causa que seja, vai aumentar o risco dessa pessoa vir a ter um infarto, por exemplo, em alguns meses depois do evento. Você tem um quadro por qualquer infecção viral, não necessariamente por coronavírus, vai aumentar essa chance. O que acontece?
Quando você tem um processo infeccioso sistêmico, quando o coronavírus se espalha, quando ele desce para a via aérea inferior, quando ele desce para os pulmões, por exemplo, o organismo como um todo tem que reagir àquilo. O estresse causado ao sistema cardiovascular é muito grande. Então, assim, o sistema cardiovascular como um todo tem que reagir. Além disso, já existem relatos, principalmente italianos e chineses, de que o vírus pode agredir diretamente o coração em alguns casos. É por isso que pessoas que têm antecedentes de doença cardiovascular estão no grupo de risco para ter formas mais graves de Covid-19. O senhor falar a respeito desses 80 casos que não evoluirão, ou seja, que as pessoas vão ter problemas, eventualmente, sintomas mais brandos, né? Ou sejam assintomáticos, eventualmente. Agora, e quando é que é o ponto de preocupação? Quando é que a pessoa deve se preocupar, de fato? É hora de procurar o serviço de saúde? Existe um consentimento entre diversas sociedades médicas do mundo de que nós temos dois grandes gatilhos, vamos dizer assim, que podem fazer a pessoa procurar, os que devem fazer as pessoas procurarem o sistema de saúde. Quando a febre for muito alta, com uma queda do estado geral muito grande, ou então uma febre que dure muitos dias, isso é um gatilho que deve fazer a pessoa procurar o sistema de saúde. E o outro, que é o mais importante, é a sensação de falta de ar. Por que sensação de ar? Porque significa comprometimento da via aérea inferior, significa comprometimento do pulmão. Uma coisa importante, Joelson e Cláudia, é que todos nós estamos vivendo sob muito estresse, sobre muita ansiedade. Então, às vezes, a pessoa tem a sensação de falta de ar sem que isso seja necessariamente comprometimento respiratório. E uma maneira da gente avaliar isso de uma maneira um pouco mais objetiva é tentar observar o nosso desempenho fazendo atividades habituais. Por exemplo, eu subo um lance de escada com muita facilidade. Puxa, hoje eu estou me sentindo meio cansado, será que isso é ansiedade, será que isso é falta de ar? Vou tentar subir esse lance de escada novamente. Se eu conseguir fazer com a mesma desenvoltura, ótimo, eu estou bem. Então é tentar estabelecer um parâmetro objetivo que vai me mostrar se aquilo realmente é falta de ar ou não. Muito bom esse esclarecimento, porque a gente tem ouvido muitos relatos, doutor Marcelo, de pessoas que começam a se informar sobre a doença, ficam ansiosas, começam a entrar em pânico e passam a sentir falta de ar pelo lado emocional mais do que pela doença. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor ainda sobre o comprometimento das vias respiratórias. Nós ouvimos alguns relatos de pacientes mais graves que chegaram à UTI e necessitaram de respirador mecânico, que a doença se espalhou de uma forma muito agressiva pelo pulmão. É possível que fique algum comprometimento pulmonar, mesmo depois que o vírus já tenha sido eliminado, que a pessoa esteja curada e receba alta? Cláudia, é o seguinte, a doença causada pelo SARS-CoV-2, que é o nome técnico do coronavírus, quer dizer, ela é uma doença nova. Para você ter uma ideia, o relato do primeiro caso está completando hoje 90 dias, 3 meses. Né? O tempo médio de permanência desses pacientes graves em UTI tem sido no mundo 22 dias. Então está muito cedo para a gente dizer se vai ficar alguma sequela funcional ou não. Em várias outras doenças inflamatórias, infecciosas, virais dos pulmões, alguma sequela fica. Mas que fique claro, eu não estou dizendo que essa sequela vai ficar. Eu estou dizendo que em inúmeras outras doenças, inúmeras outras pneumonias virais, alguma sequela funcional fica sim. Mas está muito cedo para a gente ter alguma conclusão sobre isso. Os primeiros relatos são chineses e são relatos com um número de pacientes muito pequeno ainda. Então a gente realmente vai precisar de mais tempo para poder esclarecer isso com mais clareza. Doutor Marcelo Martins, como é que fica a situação como é que a avaliação o senhor faz dos leitos de UTI pelo Brasil? Vocês têm olhado para esses dados, esses números? Até que ponto eles são preocupantes? Ou se nós temos condições de fazer bons atendimentos? Joelson, eu sou cardiologista, como você falou no começo, e também sou médico intensivista e membro da Associação de Medicina Intensiva do Brasil. O Brasil tem aproximadamente, de acordo com a AMIB, com a Associação de Medicina Intensiva, 55 mil leitos de UTI. Para o enfrentamento da Covid-19, isso realmente é muito pouco. O que a gente tem visto pela experiência de outros países, Espanha, Holanda,
Itália, o sul da França, a China, o estado de Nova York agora, é que esse dimensionamento de UTI realmente aqui, no caso do Brasil, ele tem uma chance imensa de ser insuficiente. E são várias preocupações, em relação ao número de leitos especificamente, ao tipo de profissional médico necessário para cuidar desses pacientes, que é um médico intensivista. O número de intensivistas no Brasil é muito pequeno. Então a gente tem um problema. Ainda tem um outro agravante, quer dizer, no caso do Nordeste especificamente, nós temos aproximadamente 28% da população do Brasil e só temos 17% dos leitos de UTI. Então, além do número de leitos de UTI no Brasil como um todo parecer insuficiente, no caso específico do Nordeste, é mais insuficiente ainda, vamos dizer assim, porque nós ainda temos essa desproporção. O senhor chamou a atenção para a necessidade de médicos intensivistas nesse momento. Saiu um decreto da Secretaria Estadual de Saúde aqui no Piauí, convocando os profissionais de saúde que atuam atualmente em ambulatório para também fazer frente a essa força de enfrentamento ao Covid. Seria útil esses profissionais que têm hoje uma atividade ambulatorial serem deslocados para esse enfrentamento? Eles teriam como ajudar? Cláudia, teriam como ajudar sim, quer dizer, eles teriam como ajudar em outras etapas, porque o cuidado com o paciente acometido por Covid-19 não é apenas um cuidado de UTI, é um cuidado do atendimento inicial. Parte dos pacientes que vão ficar internados não vão precisar de UTI, entendeu? Se você perguntar para mim, seria o ideal? Não seria o ideal. Mas toda a capacidade de trabalho que nós temos dos profissionais de saúde está sendo utilizada e vai ter que ser utilizada. Então, nós vamos ter enfermeiros especialistas em gastroenterologia que vão ter que atender pacientes com Covid, nós vamos ter técnicos de enfermagem especializados em outra área que vão ter que ser deslocados. A gente vai ter que tentar fazer o melhor arranjo possível para que as pessoas possam ser melhor atendidas. O estado de Nova York agora, por exemplo, está fazendo um apelo nos Estados Unidos para que médicos de outros estados entrem no estado de Nova York para ajudar na assistência. Né? Porque tem uma coisa também que os profissionais de saúde têm sua capacidade máxima de trabalho, precisam ter seus momentos de descanso e a gente não tem essa força de trabalho toda apenas com especialistas, entendeu? Seria ilusório pensar que a gente tem. Outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, o senhor disse que faz parte da Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas, então deve ter um conhecimento da realidade em todo o Brasil. Como é que está a disponibilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, para os profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, que estão trabalhando dentro das UTIs e, portanto, num contato mais próximo com esses pacientes? Olha, essa é uma situação gravíssima, não apenas do Piauí, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Eu tenho colegas que trabalham fora do Brasil e estão trabalhando com assistência de Covid, e ontem, por exemplo, o estado de Nova York, quer dizer, nós estamos falando do país que tem os maiores recursos financeiros do mundo, o estado de Nova York simplesmente declarou que não tem mais a máscara N95. Quer dizer, os profissionais de saúde estão tendo que lavar suas máscaras N95 com água sanitária, que não sabem exatamente a eficácia disso, e estão tendo que reaproveitar suas máscaras. A orientação que nós temos feito aqui, sempre que possível, é que os profissionais utilizem seus EPIs com todo o cuidado do mundo, porque a gente não sabe exatamente até quando vai ser a nossa capacidade de reposição desses EPIs, né? Então, isso é um problema que está atacando o mundo inteiro. Quer dizer, nós temos o destinamento de fábricas inteiras para produzir equipamentos de proteção individual e a gente está tendo dificuldade de fazer isso. E isso é uma coisa que particularmente me preocupa muito, porque se os profissionais de saúde começarem a adoecer em larga escala, quem é que vai cuidar das pessoas? Doutor Marcelo. Então, assim, isso é uma preocupação. Tá certo. Doutor Marcelo, outra questão que tem sido bastante discutida é a possibilidade de flexibilização no isolamento. Muita gente dizendo que só deve ser isolado quem é paciente de risco, quem é grupo de risco, os idosos. Outros dizendo que não, que o isolamento total e irrestrito é que funciona. O senhor tem posição a respeito desse assunto? O que é que hoje é mais, o que é melhor nesse momento para garantir a saúde da população, na sua maioria?
Joelson, eu quero responder essa pergunta da seguinte maneira: não se trata da opinião do Marcelo, entendeu? Não se trata da minha opinião pessoal. Seria muito leviano da minha parte, no momento em que existem tantas evidências científicas, em que existem trabalhos e estudos feitos, existem estudos epidemiológicos, existem modelos de simulação matemática, seria muito leviano da minha parte dizer que isso é uma opinião minha. Na verdade, isso é o consenso das maiores e melhores sociedades médicas e de especialistas do mundo. O único isolamento que tem mostrado efeito tem sido o isolamento mais rigoroso, que a gente chama de isolamento horizontal. Existem raríssimas exceções a essa regra que tem funcionado no mundo em países que têm estruturas sociais muito peculiares. Eu vou dar um exemplo para você. A Suécia está adotando isolamento parcial. Por quê? Porque, por uma questão demográfica específica deles, mais da metade dos lares suecos são ocupados por apenas uma pessoa. Eles já exercem o isolamento de certa forma. Quer dizer, como é que eu vou fazer para proteger 2 idosos de 70 anos, por exemplo, que moram numa casa aqui no Brasil com outras 5 ou 6 pessoas, sendo que dessas 5 ou 6 pessoas, 2 ou 3 saem para trabalhar todo dia? Numa casa de 1 ou 2 cômodos, como a gente vê aqui acontecendo direto. Então, as recomendações que valem para o Brasil são as recomendações gerais da OMS, são as recomendações gerais do Ministério da Saúde. É uma pena que exista um certo conflito no fornecimento dessas informações para a população. Isso realmente é lastimável e pode nos custar muitas vidas, é uma pena. Mas a recomendação formal, não só minha, mas de todas as sociedades médicas sérias do mundo, é pelo isolamento mais radical, sim. A gente precisa entender que nós somos um país em que as pessoas vivem mais aglomeradas, a gente precisa entender que a gente tem um sistema de saúde frágil, a gente precisa entender que nós temos poucos leitos de UTI. A única saída que nós temos, ou melhor, a saída mais segura que nós temos é a saída do isolamento. Não resta nenhuma dúvida com relação a isso do ponto de vista técnico. E, doutor Marcelo, além de que nos países nórdicos as pessoas já são naturalmente mais distantes, até por uma característica cultural. Aqui no Brasil as pessoas são mais afetuosas, andam mais próximas. Mas eu queria perguntar ao senhor sobre a importância da testagem em massa para a gente ter uma identificação do perfil epidemiológico da doença dentro do território. Perfeito. Cláudia, a testagem em massa, ela tem finalidades diferentes em momentos diferentes da epidemia. Eu vou dar um exemplo para você. A Coreia do Sul testou milhares de pessoas no início da pandemia, porque ela começou a identificar muito cedo as pessoas que tinham o vírus, ela isolava estas pessoas, avisava todos os vizinhos que aquela pessoa estava isolada para que aquelas pessoas pudessem se proteger e também ajudá-la numa eventual necessidade, e ficavam monitorando essa pessoa através do telefone celular. E assim ela conseguiu isolar os casos muito precocemente e achatar a curva de disseminação dentro da Coreia do Sul. No Brasil, nós já estamos num momento de disseminação comunitária. Então o vírus já está circulando livremente entre a população. A finalidade maior de teste agora seria utilizar melhor os recursos dos serviços hospitalares. Eu vou dar um exemplo para você. Imagina que a gente recebe um paciente no hospital e esse paciente tem sintomas respiratórios que indiquem internação. Se eu não consigo testar aquele paciente, eu vou usar uma quantidade enorme de equipamentos de proteção, vou colocá-lo num leito de isolamento sem ter certeza absoluta se ele precisaria daquele recurso ou não. Então eu posso estar usando com ele recursos que não seriam necessários para ele e tomando a vaga, vamos dizer assim, de uma outra pessoa que precisaria. Ao mesmo tempo em que eu posso cometer o erro contrário. Eu posso receber um paciente com sintomas muito leves que está internando por outro motivo. Esse paciente pode estar trazendo o vírus da comunidade e eu não isolo ele porque ele não tem muito sintoma e ele dissemina o vírus para o resto da população com quem ele tem contato. Então, o objetivo da gente ter mais testes hoje é muito mais relacionado a direcionar melhor os recursos e as estratégias para o combate à pandemia, muito mais do que promover isolamento precoce. Tá, então, o fim não é estatístico, não é fazer levantamento, é para gastar onde precisa gastar, seria isso, né?
É para gastar melhor onde precisa gastar, porque existem algumas estatísticas que o mundo já está nos dando. Por exemplo, aproximadamente 5% dos pacientes testados precisam de internação em UTI. Mesmo nos países onde se aumentou muito o número de testes, essa estimativa ficou na casa de 5%. Algumas exceções existem, Espanha, Itália. Por quê? Porque como eles tinham uma limitação muito grande de testes no começo, eles tiveram que testar só os casos mais graves. Consequentemente, a porcentagem de pacientes desses países que precisavam de UTI num primeiro momento parecia muito maior. Na verdade, ela está se equilibrando no mundo na casa de 5%. Aí pode passar uma falsa ideia, mas só 5% precisam de UTI. Mas o governo americano, por exemplo, estima que metade dos seus cidadãos vão ser infectados. Então vamos fazer uma conta rápida, vamos imaginar que 40% da população brasileira seja infectada nas próximas 8 semanas, e que só 2,5% precisem de UTI. Nós estamos falando de 1% da população brasileira, nós estamos falando de mais de 1 milhão de leitos de UTI. Então, se nós não mantivermos e não promovermos um isolamento social mais rigoroso, nós poderemos estar diante de uma catástrofe daqui a algumas semanas. E é isso que nós precisamos evitar. Agora, outra dúvida que surge entre as pessoas seria o tempo necessário desse isolamento mais rigoroso. Bastariam 15 dias ou ele precisaria ser alongado? Nos Estados Unidos, como eles demoraram a tomar essa providência, o presidente já está querendo alongar até 30 de abril. Qual seria o tempo ideal, doutor Marcelo? Na verdade, o presidente dos Estados Unidos alongou até o dia 30 de abril. Existe uma outra experiência catastrófica no mundo, que foi a experiência holandesa. Os holandeses começaram com isolamento vertical e na semana passada chegaram à conclusão de que vão ter que estender o seu isolamento até o dia 1º de junho. Então, o que acontece, Cláudia? Existe um grande epidemiologista americano, professor Dr. Anthony Fauci, que ele tem uma frase da semana passada que me pareceu de uma felicidade ímpar e eu gostaria de repeti-la aqui. Ele falou que o tempo do isolamento é o tempo do vírus. E o tempo do vírus depende do nosso comportamento. Se nós nos isolarmos ao máximo, o tempo de isolamento vai ser menor. Se nós nos isolarmos menos, o tempo necessário de isolamento vai ser maior. Quer dizer, se nós não conseguirmos achatar essa curva de maneira rápida, nós vamos ter uma total incapacidade de acabar com esse isolamento em pouco tempo. O governador do estado de Nova York ontem estava dando uma entrevista, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que se por um passe de mágica a doença desaparecesse do estado de Nova York hoje, o estado não conseguiria voltar a funcionar pelo número absurdo de pessoas doentes. E isso aconteceu por quê? Porque no começo da crise, o prefeito da cidade de Nova York, melhor dizendo, não se posicionou firmemente contra o isolamento. Isso aconteceu em Nova York, isso aconteceu na Holanda, isso aconteceu em Milão, no norte da Itália. No dia 27 de fevereiro, a Itália tinha 650 casos de coronavírus só diagnosticados. 650. No dia 27 de março, tinha mais de 90 mil casos. O prefeito de Milão foi para a televisão na semana passada pedir desculpas para a população. Foi uma decisão catastrófica, foi uma decisão errada. Demoraram a fazer o isolamento e, infelizmente, hoje estão pagando o preço por isso. Tá, eu quero agradecer ao senhor, doutor Marcelo Martins, cardiologista, médico intensivista. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado mesmo. Obrigada. Foi um prazer, Cláudio. Uma boa tarde. Boa tarde, doutor Marcelo. Muito obrigado. Mais didático impossível, né, Joelson? Ele foi de uma clareza, de uma precisão cirúrgica. Ou seja, quanto mais a gente se proteger agora, se manter afastado do contato social, menos tempo vai durar esse isolamento. Simples assim.